Olá pessoal, trazendo mais um vídeo no canal. Essa é uma série de vídeos que eu vou trazer referente à declaração de imposto de renda pessoa física. Então, se você quer entender melhor como funciona a declaração de imposto de renda, curta nossos vídeos, compartilha que a gente vai estar trazendo uma série agora. Já estamos entrando no período de declaração de imposto de renda, então a gente vai trazer uma série de vídeos aí trazendo esclarecimentos e um pouco mais de entendimento nessa área de declaração de imposto de renda, certo? Eu trouxe aqui então um vídeo falando um pouco sobre o dependente na declaração de imposto de renda. Muitas pessoas que a gente acaba prestando serviço entram em contato devido ter caído na malha fina, por tá incluindo o dependente e por algum motivo esquece de incluir o rendimento desse dependente ou faz uma forma que não vai de acordo e acaba caindo aí na malha fina e é chamado pela Receita Federal para prestar esclarecimentos, né? Então eu trouxe aqui um vídeo rápido para a gente estar apresentando um pouco mais o que se trata, né, o dependente e como se faz dentro da declaração de imposto de renda. Bom, pessoal, por que é vantajoso, né, estar incluindo o seu dependente na sua declaração de imposto de renda? Só pelo fato de constar, né, você incluir ali o seu dependente, o próprio sistema da Receita Federal ele já permite ali um abatimento da base de cálculo do imposto de renda de R$ 2.275,08 para cada dependente. Então, já é uma vantagem e além disso, você pode estar incluindo as despesas que você teve no período com esse dependente, seja ela com educação, saúde. No caso da educação, o valor máximo que pode ser, né, apresentado como despesa é R$ 3.561,50. Já para a saúde, ele não tem um teto. Então, se você teve, indiferente se você teve R$ 500 de despesa com esse dependente, você teve R$ 10.000. Então, se torna aí uma vantagem bem interessante, né, para estar incluindo, se você possui, né, esse dependente. Bom, pessoal, quem pode ser o seu dependente, então, na declaração de imposto de renda? Essa é uma dúvida aí que normalmente as pessoas acabam sendo chamadas para prestar esclarecimento, né, junto à Receita Federal, caindo na malha fina, justamente por causa dessa questão. Incluir um dependente, porém não incluir o rendimento desse dependente. No caso, tem um filho de 18 anos, 19 anos, porém ele está trabalhando. E no meu entendimento só incluía somente como dependente, mas não, a gente tem que tomar certos cuidados. No caso do dependente, você deve incluir não somente ele como seu dependente, mas caso ele tiver um rendimento, você é obrigado a fazer essa declaração também, incluir, né, esse rendimento lá na sua declaração e, consequentemente, os bens imóveis que vêm a ter no nome desse dependente também você deve incluir na sua declaração de imposto de renda para não ter problemas futuros, né? Então, quem pode ser o seu dependente? O cônjuge, incapaz de qualquer idade, filhos até 24 anos em ensino superior, enteados ou filhos até 21 anos, companheiros com filhos com quem viva há mais de 5 anos, pessoas com menos, né, 16 anos, netos, bisnetos e netos de até 21 anos com guarda judicial, menores de 21 anos com guarda, bisavós, avós, sogras, sogros, pais com renda no máximo até 22.847 com 76, deficientes, né, mentais ou enfermos. E como que eu faço para excluir um dependente da declaração de imposto de renda? Bom, é bem simples. Se você incluiu o seu dependente nos anos anteriores e agora você quer excluir ele por algum motivo, basta imaginar que seu filho já seja maior de idade, conseguiu um emprego. Nesse caso, ele não precisa mais constar na sua declaração de imposto de renda como dependente. Para excluir um dependente, isso vai variar segundo o caso. Eu trouxe um caso para vocês aqui para a gente estar acompanhando e entendendo melhor. Quando você insere um dependente
um dependente, né, consegue um desconto de R$ 22.275,08, conforme a gente viu anteriormente. No entanto, a renda daquela pessoa também entra no valor da declaração, conforme a gente conversou. Você incluiu o teu dependente, porém, você deve incluir todos os rendimentos que esse dependente também obteve nesse período que está sendo feita a declaração. Por isso é importante fazer as contas para ver se compensa mais receber o desconto mencionado ou se compensa acrescentar os rendimentos do dependente. Aí você vai ter que fazer ali, inserir, né, tanto o rendimento e ele como dependente, e tu vai ver qual que se torna mais vantajoso você continuar como ele como dependente, incluindo a sua renda, ou excluir ele e deixar de ter ali o desconto do teto ali do dependente, conforme a gente viu anteriormente. Pessoal, e quais os cuidados que eu devo ter ao incluir um dependente na declaração do imposto de renda? Então, quando se trata de declaração de imposto de renda à Receita Federal, a gente deve tomar o máximo de cuidado possível para não ter divergência nas informações e a gente não seja chamado, né, a prestar esclarecimentos, ressaltando, né, os cuidados que a gente deve ter a incluir esses dependentes. Informe os bens que cada um possui, como carro, imóvel, né, bens imóveis, enfim. Tome esse cuidado de informar corretamente. Tem os comprovantes de gasto do dependente, como saúde, educação. O dependente pode aparecer apenas em uma declaração no mesmo ano, pessoal. Muitas pessoas querem incluir esse dependente na declaração, o pai, depois a mãe, o avô. Tomar esse certo cuidado, né? Pode aparecer somente em um período, né? Em uma declaração no período. Optar pela declaração completa ou simplificada. Aí você vai ver qual que é mais vantajoso para ti, né? Certo, então já entendemos o que é o dependente, como incluir ele na declaração de imposto de renda. Só que outra dúvida muito frequente é que tem a opção também de alimentado. E daí a pessoa pode se perguntar, tá, mas qual que é a diferença entre dependente e alimentado? É simples, pessoal. O alimentado, ele recebe pensão alimentícia. Essa pensão, ele recebe por meios judiciais, né? Já o dependente é conforme a gente viu anteriormente. O dependente pode se enquadrar em diferentes situações. Por exemplo, filhos, companheiros, pai, mães, irmãos, bisavós, avós, né? Enfim, é conforme a gente já viu. O preenchimento desse dependente, basta então entrar no portal da Receita Federal, vai em dependentes, preencha as informações dos seus dependentes e inclui a renda, os bens e as dívidas caso tenha. Não se esqueça de informar o dia do aniversário, o CPF e o nome, pois são dados obrigatórios. Você nem consegue enviar, né, a declaração sem essas informações. Bom, pessoal, a gente já viu do que se trata o dependente, né? Os cuidados que a gente deve tomar ao estar incluindo, então, o dependente na declaração de imposto de renda. A gente já viu a diferença entre o dependente e o alimentado. Agora a gente vai, aqui no sistema da Receita Federal, eu vou trazer aqui aonde que você deve informar, né, os dados dos dependentes e o alimentado, certo? Então a gente vai aqui em dependentes. O processo é bem simples. A gente vai incluir aqui qual é o dependente, no exemplo, filhos até 21 anos. A gente vai inserir as informações aqui, são obrigatórias, o CPF, data de nascimento, o nome, né? O e-mail e o telefone não são obrigatórios. Ele vai pedir aqui se esse dependente mora com o titular da declaração. E ele já vai trazer aqui o valor da dedução na base de cálculo, né, desse dependente. Basta dar OK. Se você tem um alimentado que se enquadra naqueles requisitos que a gente viu anteriormente, né, basta vir então aqui e clicar em alimentados e tá incluindo. Ele vai trazer aqui o artigo e a lei que trata, né, do alimentado e os cuidados que deve se tomar, né, na hora de incluir então esse alimentado. Basta então vir aqui e dar um novo e ele vai pedir alguns dados, né, se ele é residente no Brasil, no exterior. Ele vai pedir aqui o CPF, a data de nascimento, o nome.
e o alimentado do titular ou do dependente. Então, além dessa questão, tu pode então incluir o dependente e o alimentado do dependente, certo? Basta dar um OK, já está incluso então na tua declaração. Se acaso você tiver um dependente que tenha rendimento, então você vai vir em rendimentos, se caso esse rendimento é tributável, né? Você vai vir em rendimento tributável de pessoa jurídica e vai vir então em dependentes aqui, vai incluir então os dados que é solicitado aqui, conforme se fosse incluir então o rendimento do titular, no entanto é do dependente, certo? Feito isso, se acaso ele tiver outros rendimentos que sejam isentos, não tributáveis, teve rendimento recebido no exterior, enfim, são casos e casos, né? Daí tem que analisar seu caso. Mas eu vou trazer aqui o principal, né? Se você teve gasto então com esse dependente ou com o alimentado, basta então você vir aqui incluir, né, despesas, exemplo, despesas com instruções no Brasil. Aí ele vai pedir, né, se é do titular essa despesa, do dependente ou do alimentado. E basta inserir aqui os dados que você tem em mãos, certo? Bens e imóveis, mesma coisa, pessoal. A gente vem em novo, a gente vai incluir aqui normalmente os dados que são solicitados, né? Basta colocar aqui na descrição que esse bem trata do alimentado ou do dependente, enfim. Dívidas e ônus, mesma coisa. Você vai incluir e vai incluir aqui na descrição, né, que se trata de uma dívida ou ônus reais do dependente ou do alimentado. Feito isso, pessoal, está incluso então os dados que você deve tomar o cuidado, né, de estar inserindo corretamente na sua declaração, tanto do dependente como do alimentado. E basta daí você ver aqui, né, a opção pela tributação, se vai por lições legais ou pelo simplificado. Então, aí você vê qual que se torna mais vantajoso para você, certo?